Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos continuar com o assunto de titulação, estudando um tipo de titulação precipitométrica ou denominada precipitometria. O método que nós vamos estudar, que é utilizado para cloreto ou para outros haletos, iodeto, brometo, algo semelhante, é o denominado método de Volar. E nós vamos imaginar que vamos titular, conferir se uma solução de soro fisiológico, que é uma solução salina de água e sal, está dentro das especificações. Uma solução de soro fisiológico tem 9 gramas por litro ou 0,154 mol por litro de cloreto de sódio. Ela não é uma solução exatamente isotônica, como se pensa, ela é levemente hipertônica, e deve ser assim. E vamos imaginar que a farmacopeia, a Anvisa, dê como um limite mais ou menos 0,5%. Né? Sempre tem um erro, sempre que você fabrica algo, e que se admite. Então imagine que seja um limite da Anvisa mais ou menos 0,5%. Vai estar todo mundo assustado agora com CPI por causa da Anvisa, Milito? Você não vai errar porque você vai fazer em triplicata. Vai fazer 3 vezes, 3 amostras. Impossível você errar 3 vezes do mesmo jeito. Você só se preocuparia se tivesse, sei lá, aceitado propina para falsificar um laudo. Melhor ficar quietinho mesmo. Bom, inicialmente eu vou colocar quantitativamente 45 ml de soro fisiológico num Erlenmeyer e vou adicionar quantitativamente 10 ml de nitrato de prata, 1 mol por litro. O cátion prata, proveniente da dissociação do nitrato de prata, reage com o cloreto da solução salina, produzindo um precipitado, cloreto de prata, um precipitado branco. A enorme maioria dos ânions cloreto vai precipitar porque o KPS é pequeno. Bem pequeno, a substância é bastante insolúvel. Mas olha que interessante. Eu estou acabando com o ânion cloreto que tinha aí. Precipitou tudo porque eu estou jogando nitrato de prata em excesso. E eu vou titular a prata que restou. Essa titulação denomina-se titulação reversa. E o método de Volar não é a única titulação reversa que existe, é muito comum. Você joga uma substância que reage com aquilo que você quer medir, joga em excesso e mede o que não reagiu. Vamos ver como é feito isso. Então se forma um precipitado de cloreto de prata. Esse precipitado é filtrado, então no papel de filtro eu vou ter o cloreto de prata sólido e os cátions prata em excesso, porque eu joguei uma quantidade em excesso, vão estar na solução. Além disso, é claro, nós teremos ânions nitrato e os cátions sódio que não precipitaram. Agora eu vou fazer uma titulação. Eu coloquei esta solução da prata que não reagiu num becker, coloquei sobre um agitador magnético, a pastilhazinha magnética lá dentro, liguei e vou titular com tiocianato de potássio. O tiocianato de potássio vai reagir com os cátions prata da solução, produzindo um precipitado branco. Então, o tiocianato reage com cátions prata, produzindo um precipitado de tiocianato de prata. O KPS é bem pequeno, a substância é bastante insolúvel, então toda a prata vai acabar reagindo. O problema é saber quando é que vai acabar. Porque vai formando lá um sólido branco, vai formando um sólido branco. E quando é que para de formar esse sólido branco? Bem,
é como uma titulação ácido-base, você não sabe quando acaba porque é tudo incolor. Então nós necessitamos de um indicador. E nesse tipo de titulação, o indicador é o cátion ferro 3, o cátion férrico. Habitualmente, algumas gotas de nitrato férrico 0,1 mol por litro. O tiocianato reage com o cátion ferro, dando o tiocianato férrico ou tiocianato de ferro 3, que se trata de um precipitado, porém esse precipitado é colorido, ele é vermelho. Quando concentrado, ele mostra uma cor vermelho sanguínea, ele é bem intenso. É claro que a gente não coloca tanto assim, coloca algumas gotas, até para não atrapalhar a precipitação do tiocianato de prata. A cor não é tão intensa, mas é bem visível. Então entenda, primeiro vai reagir toda a prata com o tiocianato. Só depois que toda a prata reagiu é que vai começar a reagir o cátion ferro. Aí eu paro a titulação na primeira gota, que torna um vermelho persistente aqui na solução. Mas espera aí, tio Milho, mas por que primeiro reage o cátion prata? Porque o KPS do tiocianato de prata é muito menor que o KPS do tiocianato de ferro, isto é, ele é muito mais insolúvel. Esse conceito é fundamental, eu vou pedir esse negócio no questionário. Se tiver várias substâncias que se precipitam com alguma substância adicionada, quem precipita primeiro? A mais insolúvel, a que tiver o menor KPS. Então, Milho, só por curiosidade, qual o KPS do tiocianato de ferro? É difícil determinar, porque vão se formando vários compostos. O trio, dio, mono, tiocianato de ferro, mono, tetra, pentahidratado, sempre com o cátion ferro como ácido de Lewis, receptor de pares de elétrons, e os ânions tiocianato e as moléculas de água como bases de Lewis cedendo pares de elétrons. Não importa que nós não saibamos qual é o KPS. O que importa é que ele é maior do que o da prata e vai precipitar depois. Então imagine que nessa titulação, ao se obter o primeiro tonzinho vermelho persistente aqui na solução, eu interrompo. Se quiser, por cuidado excessivo até, você pode subtrair uma gota, que é 0,05 mililitros, e eu gastei da solução titulante 30,5 mililitros da solução, que originalmente era 0,1 mol por litro. Então eu tenho 30,5 mililitros transformado em litro, a solução é 0,1 mol por litro, corta litro com litro, eu terei 0,00305 mol de tiocianato. Ocorre que tiocianato reage com prata na precipitação na proporção de 1:1. Isso significa que existia 0,00305 mol de cátions prata. Mas quanto eu tinha jogado de cátion prata no começo, lá no início? Bem, eu tinha jogado 10 mililitros, aqui transformado em litros, de uma solução 1 mol por litro. Então, novamente corta litro com litro, eu tinha jogado 0,010 mol de cátion prata. E quanto restou de cátion prata? 0,00305 mol. E o resto? O resto precipitou com o cloreto no estágio anterior. E quanto é esse resto? 0,00695 mol de cátion prata. Mas como a proporção também é 1:1, 0,00695 mol de cloreto é o que eu tinha originalmente na solução e precipitou com o nitrato de prata. Então, voltando à situação inicial, eu tenho 45 mililitros de soro fisiológico e nós encontramos 0,00695 mol de cloreto nesse volume de 0,045 litros.
o que nos dá 0,1544 mol por litro de cloreto. Bem, se eu tenho 0,1544 mol por litro de cloreto, eu tenho o mesmo de sódio e a quantidade inicial de cloreto de sódio era exatamente essa, dada a proporção de 1 para 1 para 1. Vamos examinar agora os limites dentro dos quais a concentração dessa solução pode estar. Eu tenho 0,5%, mais ou menos 0,5%, o que vem a ser 0,154, que é o esperado, vezes 0,5% é 0,00077 mol por litro. Se eu subtrair da quantidade esperada, é 0,01532. Se eu somar, é 0,01548. Observe que o seu resultado está dentro dessa margem e, portanto, a solução foi aprovada. Um teste como esse é geralmente feito em duplicata ou triplicata. Tira-se a média, desvia o padrão, bota o carimbo, assina e manda ver. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.